A evidência da nossa fé é muito grande. Eu diria até no plural, as evidências são muito grandes. A nossa fé, ela é histórica. Toda a história da revelação, ela procede de um povo muito conhecido e ainda existente, o povo de Israel. A história de um Messias é uma história que é comprovada até pelos ímpios, a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, sua morte, sua crucificação e sua ressurreição, e a evidência de ter uma instituição que atravessa os séculos e os milênios e as guerras e as perseguições, a igreja sempre permanece de pé. Existem muitas evidências da nossa fé, mas eu quero deixar claro para os irmãos que nenhuma delas vai convencer o ímpio da sua impiedade. Não é por falta de evidência que alguém é ímpio, que alguém é descrente. Os sinais que os judeus pensavam que precisavam já tinham sido dados. Sinal maior do que o Cristo morto e ressurreto, e eles mesmo assim continuavam negando. Paulo, em dois momentos, ele foi muito, em muitos outros, é claro, mas dois momentos que eu quero especificar agora, ele foi muito sábio em tentar aproveitar o ambiente para pregar o evangelho para os gregos. Depois vocês podem chegar em casa e ler Atos capítulo 17, quando Paulo chega a Atenas, ele está esperando alguns irmãos chegarem, e para não perder tempo, ele começa a pregar. Ele prega nas sinagogas, mas ele vai também para o Areópago, que era o lugar onde os filósofos gregos debatiam. Paulo foi tão esperto que, dentre o panteão de deuses gregos, existia um que era ao Deus desconhecido. Porque o grego achava que, na possibilidade de haver um ídolo que eles não conseguiam reconhecer, eles deixavam lá em aberto. Para a gente não deixar de adorar esse Deus que a gente não conhece, tem aí a estátua do Deus desconhecido. Paulo disse: a partir desse ponto, eu quero apresentá-los o Deus que vocês não conhecem. E começou a falar sobre Cristo. E deu todas as evidências ali da fé no nosso Senhor Jesus Cristo, explicando como é a história da redenção. Sabe o que foi que aconteceu no final? Primeiro, ele foi chamado a atenção sendo acusado de tagarela, porque ele pregava e os filósofos não entendiam nada. Chama esse tagarela para falar. Depois que ele terminou de falar, muitos dos ditos sábios ali da cidade deixaram Paulo falando sozinho, foram embora. Outros disseram: quanto a isso a gente vai te ouvir em outro momento. Quanto a essa história de ressurreição aí, a gente te ouve em outro momento. Era assim que eles tratavam. Atos 26, Paulo, diante de Festo, prega o evangelho, e Festo, um homem poderoso, olha para Paulo e diz: Paulo, estás louco? A palavra que ele usa lá é a mesma palavra de 1 aos Coríntios, capítulo 1, dos versos 17 a 25. Estás louco, Paulo? Ou seja, o teu evangelho é loucura. Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Tu está ficando doido, Paulo. Tu estás ficando doido. Vocês acham que... O que é que diziam a respeito de Cristo naquela hora? Quando ele pregava, quando ele apontava os erros dos judeus, muitos achavam que era loucura. Esse aí, o filho de José, o filho de Maria, esse é o Redentor, esse é o Filho de Deus. Isso é um doido. Muitos fizeram isso. Zombaram daquilo que Cristo pregava. Mas todos eles foram humilhados. O que é que vocês acham que alguns dos nossos amigos dizem quando você os conta que sai de casa para comer um pedaço de pão e um copinho desse tamanho de vinho, e que isso vai te alimentar espiritualmente? Tem muita gente que dá risada na nossa fé, que zomba. Mas um dia nós diremos: onde estão os sábios?
Onde estão os escribas? Onde estão os filósofos? Porque um dia o nosso Senhor Jesus Cristo virá, não como ovelha, ele virá como um leão da tribo de Judá, e ele calará a boca dos falsos sábios da nossa época. Até lá, nós vamos continuar ouvindo a loucura da pregação, vivendo a loucura do Evangelho e comendo esse pedaço de pão, esse pouquinho de vinho, que é loucura para muita gente. Um dia, irmãos, nós veremos que a nossa fé é a verdadeira sabedoria de Deus, e isto estará patente para todos os homens. Amém.